O surgimento de uma espécie de peixe que tem um nome popular bastante sugestivo, peixe do fim do mundo, está causando comoção nas redes sociais e gerando notícias em vários veículos de comunicação ao redor do mundo. O aparecimento desse animal está historicamente relacionado a desastres naturais, sobretudo terremotos e maremotos, mas também eventos atmosféricos como tornados e furacões. Geralmente, os incidentes com essa espécie são isolados, mas eles estão se tornando cada vez mais frequentes e dispersos, o que pode indicar que algo grande está por vir. No vídeo de hoje, nós vamos te contar tudo o que sabemos sobre este animal e sobre sua possível relação com as catástrofes naturais. Vamos te apresentar os últimos eventos que estão ligados a ele e o que esse aumento repentino nas visualizações ao redor do mundo pode indicar para nós. O peixe-remo, como também é conhecido, vive em águas salinas e podem ser encontrados em praticamente todas as regiões do mundo, exceto nas águas extremamente frias dos polos. Aliás, talvez a palavra encontrado não seja melhor para ser usada nesse contexto. Isso porque essa espécie habita as profundezas dos oceanos, a pelo menos 100 metros de distância da profundidade. Por isso, a interação do peixe-remo com os humanos é praticamente inexistente. E nós só os vemos quando algo não está indo bem. Mesmo que atualmente existam equipamentos que nos permitam viajar até profundidades como essa, isso não é feito com tanta frequência como podemos imaginar. Pois além de ser caras, trabalhosas, essas expedições são extremamente perigosas. O ser humano não evoluiu para se adaptar bem a lugares com alta pressão. Para falar a verdade, nós também não somos especialistas para confeccionar dispositivos que nos permitam estar nestes ambientes de forma prática e segura. É por isso que você pode ouvir por aí que é mais fácil tirar um foguete do solo e lançá-lo ao espaço do que chegar ao ponto mais profundo dos oceanos, coisa que nós fizemos pouquíssimas vezes, e em condições experimentais. São por essas e por outras razões que a maior parte do fundo dos mares continua sendo um mistério para nós, incluindo o peixe-remo. Durante a maior parte da nossa história não houve registros de sua existência, pelo menos nenhum que tenha chegado até nós. Isso só mudou a partir do século XVIII, quando os encontros começaram a ser documentados. A primeira imagem deste animal só foi veiculada em 1860 a partir de um desenho feito quando um exemplar foi encontrado morto em uma praia que pertence ao arquipélago das Bermudas. Na época, ele foi descrito como uma serpente marinha e chegou até a ser associado ao Leviatã, uma espécie de demônio descrita no Antigo Testamento, que seria a personificação dos nossos pecados e que habitava as profundezas do oceano. Mas apesar da aparência exótica, o peixe-remo não apresenta nenhuma ameaça para nós. Até porque ele já está morto na maioria das vezes que é avistado, pois sua estrutura está adaptada para viver em condições muito diferentes das nossas. Então, como é que ele ganhou essa fama de peixe do fim do mundo? Acontece que praticamente todas as vezes que ele surge, a região onde ele apareceu é acometida por algum tipo de desastre natural, especialmente terremotos e ou maremotos. Foi isso que aconteceu no arquipélago das Bermudas, por exemplo, segundo os relatos que conseguimos encontrar. Se fosse um caso isolado, poderíamos acreditar que se tratava apenas de uma coincidência, mas não foi bem isso que aconteceu, não. O peixe-remo passou a ser visto em várias ocasiões em que um grande evento como este estava prestes a acontecer, exercendo o papel de anunciar as más notícias. Talvez o exemplo mais significativo seja o do grande terremoto que assolou o Japão em 2011. No dia 11 de março daquele ano, um abalo sísmico de proporções gigantescas afetou o leste do país, tornando-se o maior incidente que já foi registrado por lá. O epicentro foi a 130 quilômetros da costa e a 25 quilômetros abaixo do fundo do mar. Mesmo assim, ele foi capaz de produzir um terremoto de 9,1 graus e até empurrou a ilha cerca de 2,5 metros. Tamanho foi o impacto. O Japão é considerado um dos países mais preparados do mundo para esse tipo de fenômeno. Mas mesmo assim, os estragos foram surpreendentes.
Principalmente porque, além do tremor de terra, seu território foi assolado por um tsunami que tinha ondas de até 6 metros e que varreu grande parte das cidades próximas da costa. Provavelmente a consequência mais grave que ficou mais conhecida internacionalmente foi o acidente nuclear na usina de Fukushima. A estação que estava mais próxima do epicentro estava com 3 reatores ativos durante o desastre. Quando a área foi acometida pelo tremor, os reatores foram desligados automaticamente, pois já havia um sistema de segurança que previa esse tipo de situação. O grande problema foi o tsunami que veio logo em seguida. As ondas destruíram grande parte da estrutura que promovia segurança no local, o que gerou uma grande explosão seguida de vazamento de material radioativo que contaminou boa parte do país. O incidente foi considerado o maior desde Chernobyl, nos anos 1980. Mas o que é interessante para nós, para o propósito do nosso vídeo, é que cerca de 20 peixes-remo foram vistos na costa do Japão pouco antes do início da catástrofe. E não é à toa que, por lá, eles ficaram conhecidos como mensageiros do palácio do Deus do Mar, pois foram considerados como enviados deste Deus para avisá-los sobre o que iria acontecer, algo que pertence à cultura daquele povo. Mas, aparentemente, isso não é uma exclusividade deles. Isso porque o peixe do fim do mundo também foi visto em 2022 no Chile. E menos de 24 horas depois, a região sofreu um abalo sísmico. Felizmente, esse caso não foi grave. O terremoto atingiu uma magnitude de 4,7. E seu epicentro foi localizado a 48 quilômetros da cidade de Valparaíso, a uma profundidade de 21 quilômetros. O evento não provocou grandes estragos ou vítimas. O mesmo não pode ser dito sobre o incidente em Taiwan, que aconteceu recentemente. Foi o pior tremor em 25 anos, o que foi suficiente para deixar 9 mortos e mais de 800 feridos. O abalo principal chegou a 7,5 graus, mas houve vários outros um pouco menores, mas tão destrutivos quanto. E o que foi visto nas praias do país insular um pouco antes do desastre? Exatamente. Um peixe-remo. Depois de tudo isso, várias pessoas começaram a apresentar teorias que tentam explicar de um ponto de vista racional o que leva esses animais a aparecerem nesses locais pouco antes desses fenômenos acontecerem. A maior parte delas defende que, como essa espécie habita regiões muito profundas, eles podem sentir que o tremor está chegando e por isso ficam desorientados, ou fujam para a superfície para tentar escapar, mas nada disso foi confirmado cientificamente. Então, o que sabemos até então sobre eles? Já é possível identificar que essa espécie pode chegar até 17 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, o que faz dela uma das mais compridas que conhecemos até então. Além disso, apesar do seu formato, ele passa a maior parte do tempo flutuando na vertical, o que, junto com sua cor espelhada, contribui para que ele se camufle e também auxilia em sua alimentação, pois ele é um animal filtrador e se alimenta de pequenos seres que conhecemos como plânctons. Mas, como dissemos, ainda é muito difícil estudar esses seres, pois o fato de seu habitat estar tão longe de nós ainda produz uma barreira difícil de superar, especialmente porque não foi encontrado nenhum valor comercial nele, já que seu corpo é gelatinoso e a sua carne não serve para o consumo humano. No entanto, a ciência conseguiu fazer um avanço que pode explicar o aumento das aparições destes animais. Além dos casos que citamos, o peixe-remo também foi visto no Golfo do México, no Vietnã, nos Estados Unidos, nas Filipinas, entre outros lugares. Algo que chamou a atenção e provocou medo, é claro, pois muitos acreditaram que poderia ser um mau presságio e que algo ruim estaria prestes a acontecer. Na verdade está, mas o peixe-remo não tem nada a ver com isso. Mas nós, sim. Acontece que essa espécie é extremamente sensível e pequenas alterações no seu meio já são suficientes para que eles sejam afetados. Mas assim que eles saem de seu local de origem, eles padecem com muita facilidade, como aconteceria conosco caso tentássemos submergir a 1000 metros de profundidade sem a devida proteção. Em vários animais encontrados recentemente foram encontrados partículas de plástico, que foram ingeridas sem querer, além de outros vestígios humanos que conseguem chegar mesmo nos locais mais remotos do nosso planeta. Além disso, as mudanças climáticas e outros impactos provocados por nós estão alterando diversos ecossistemas por aqui.
o que afeta diretamente os peixes remo, como tantas outras espécies marinhas, terrestres, enfim. O aquecimento das águas, o derretimento das calotas polares, as alterações nos fenômenos naturais como El Niño e Laninha são só alguns exemplos do que as ações inconsequentes dos seres humanos podem provocar na natureza, especialmente nos mares, que é o que está em questão para nós neste momento. É muito mais provável que seja isso que está afetando os peixes remo, até porque já existem vários registros em que mergulhadores puderam encontrá-los ainda vivos, mesmo que perdidos e desorientados, e nenhuma catástrofe natural se deu logo em seguida. Talvez não seja essa a espécie que anuncia o fim do mundo, e sim nós, os únicos animais racionais que continuam agindo sem fazer o devido uso da razão. Até quando? Até a próxima.